Bom, mais um ano de pandemia e não tem como a gente chegar a esse final de 2021 sem mais uma vez fazer um balanço do que passou e tentar entender o que ainda está por vir. E a gente conversa agora com a professora Esther Sabino, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP. Professora, bem-vinda e obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. E com a doutora Mariângela Simão, diretora-geral assistente da OMS, Organização Mundial da Saúde, responsável pela área de acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos. Doutora, obrigada também pela presença. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Bom, a gente sempre começa essas conversas, né, olhando para trás, tentando entender o que passou, destacando aí o que chamou a atenção para a gente conseguir fazer um balanço do ano. Mas eu vou começar invertido dessa vez e quero tentar olhar um pouquinho para frente, porque a gente está terminando o ano com novidades, com uma variante que a gente ainda está tentando entender um pouquinho como é que se comporta, o que que vai acontecer. E eu queria saber de vocês que perspectivas vocês veem a curto prazo mesmo, começo de 2022. A gente vai continuar falando em aberturas, esse vai e vem que a gente está vendo, né, de restrições sendo flexibilizadas, voltando, vocês acham que a gente vai continuar assistindo a isso no início de 2022? Vou jogar primeiro para a doutora Mariângela. Veja, essa é uma ótima pergunta, né? Porque, na verdade, está todo mundo cansado de usar máscara, de manter distanciamento físico, de evitar aglomerações, mas não acabou ainda, né? E acho que essa variante Ômicron vindo nesse final de ano e, de uma certa forma, atrapalhando muitos planos e trazendo um pouco mais de desesperança para muita gente, ela também é um chamado que ainda que a gente pode vencer essa batalha se a gente continuar insistindo nas medidas que protegem o indivíduo e que protegem a comunidade, né? Então, da forma como a OMS, não é a minha opinião, eu estou falando como uma opinião institucional, que a gente vê que a gente está com a gente já tinha uma variante bastante transmissível, que é a Delta, e há alguma indicação de que essa variante talvez seja mais transmissível, né? Porque ela tem um ritmo de crescimento grande, onde ela está se estabelecendo com bastante velocidade. Mas isso quer dizer que a gente é impotente? A gente não é impotente, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas para proteger cada indivíduo, né? E para proteger a comunidade como um todo. Então, acho que não acabou ainda, mas não estamos parados. Acho que tem coisa para a gente fazer e passar esse começo do ano com responsabilidade e enfrentando o mundo como ele é, né? Esse vírus é danado de difícil. Até porque a gente já tem algum aprendizado, né? Claro, tá, com certeza. Professora Esther, eu me lembro lá no comecinho da pandemia, quando a gente conversava ainda tentando entender essas mutações, né, essas variantes do vírus, e a senhora explicava que as mutações elas são comuns nos vírus, que algumas iam gerar preocupação, outras não. A gente deve continuar lidando, então, com essas mutações, com as variantes? A gente vai conhecer o alfabeto grego inteiro? Espero que não, né? Enquanto o vírus continuar replicando, vão aparecer mais mutações. Então, por isso que é tão importante a gente vacinar o mundo inteiro, não só o Brasil, né? O Brasil até que conseguiu a grande taxa de resposta da população, eu acho que ela deve continuar indo e buscando a segunda dose, e para aqueles que já podem tomar o reforço também, irem buscar, porque é a melhor forma que a gente tem de se preparar para a Ômicron. Então, realmente, se circula menos, tem menos mutação. Então, isso é super importante, essa informação para todo mundo. A senhora considera que a curva de aprendizado que a gente tem, né, ao longo desse tempo todo de pandemia, sobre o vírus, sobre o comportamento dele e sobre a doença de uma maneira geral, né, é uma curva de aprendizado relevante? A gente conseguiu entender rapidamente algumas coisas? Eu acho que sim, e o Brasil é um exemplo disso, que quando conseguiu uma porcentagem alta de vacinação, o número de infecções por Delta não foi tão grande como que aconteceu com a Europa. Então, chamando a atenção de novo, de certa forma, algumas medidas que a população aceitou tiveram um impacto enorme no controle melhor aqui. E eu concordo com a professora Mariana, a gente precisa muito, fazer ainda muito, porque é uma coisa nova, a gente não tem o conhecimento total de um vírus que acabou de entrar na população. Então, às vezes fica difícil da ciência prever tudo que vai acontecer, mas acho que a gente andou bastante.
Doutora Mariângela, a OMS tem chamado a atenção, aliás, desde o início, né, da pandemia, mas ao longo da evolução da vacinação, do desenvolvimento de pesquisas para tratamentos e tudo mais, tem chamado bastante atenção para as questões de desigualdades acessos, de distribuição, né, desses insumos, desses medicamentos no mundo. Como é que a gente olha para isso agora? Isso também foi um aprendizado? A gente está entendendo, talvez na dor, que a igualdade de acesso é que vai nos permitir, de fato, erradicar a pandemia? Veja, eu acho que tem dois pontos. Eu queria primeiro fazer um comentário com relação ao aumento da cobertura vacinal, que é no Brasil e em outros lugares, que é extremamente importante, mas a gente também está observando uma mudança de comportamento, que quando aumenta a cobertura vacinal, o uso de máscara cai relativamente, é uma correlação importante da queda do uso de máscara com o aumento da vacinação. E, na verdade, a vacina ela não previne transmissão de uma forma muito efetiva, né? Mas ela previne doença grave e morte, né? Então, é importante que as medidas de saúde públicas elas têm que ser mantidas. Isso está muito mais do que esperar o que o governo vai dizer sobre isso e mais na conscientização pessoal de você saber que você está totalmente vacinado, já tomou o seu reforço e tudo mais, mas que você ainda tem que tomar cuidado, né? Acho que é esse um lado super importante, né? Não se criar essa falsa, muita segurança nisso, porque o vírus está circulando, né? Com relação a essa inequidade nas vacinas, né? Porque a desigualdade ela se dá quando você pensa que todo mundo tem que ter acesso igual, né? E, na verdade, a gente vem batendo desde o começo que tem gente que tem que ser vacinada primeiro, né? Pessoas que têm maior risco de morrer ou de adoecer, pessoas acima de 65 anos, pessoas com doenças associadas, trabalhadores de saúde por conta da sua importância, né, no sistema. E o que a gente vê hoje, acho que a Esther também estava colocando, é que essa inequidade no acesso, você tem hoje, ontem, dado de ontem, nós tínhamos 41 países que têm menos do que 10% de cobertura vacinal, né? Enquanto você tem países que estão indo para dose de reforço, né? E você tem 91 países que estão com menos de 40%. Eu acho que uma lição aprendida, se pode ser chamada assim, é que solidariedade nessa hora é também autointeresse, sabe? Porque é no interesse de todos os países de fazer que nenhum país fique para trás com a vacina. Porque essa instabilidade do vírus, que é da própria dos vírus, né, que a Esther estava mencionando, ela tem um amplo ambiente para aparecer novas variantes, novas mutações que vão levar a novas variantes, se a cobertura vacinal é muito baixa. E essa situação que a gente está agora. Tem mais de 8 bilhões de vacinas que foram aplicadas globalmente e 75% foram aplicadas em 10 países, inclusive o Brasil, né? Então, a gente tem que ter solidariedade, é bom e é preciso, mas precisa ter o entendimento de que ninguém está seguro enquanto algum país estiver com cobertura baixa. Essa é a verdade. A gente volta já já com o segundo bloco dessa conversa, ainda falando sobre vacinas. Continuamos nessa conversa aqui sobre pandemia, vacinas, olhando para frente. Eu vou começar agora com a professora Esther Sabino. Professora, eu ouvia uma entrevista da senhora ao Jornal o Globo, ao podcast do Jornal o Globo, e junto com a doutora Melissa Palmieri, vocês falavam de uma espécie de briga de gato e rato entre vacinas e variantes. E eu queria começar perguntando à senhora sobre o que pode determinar, né, a necessidade de adaptação dos imunizantes também, né, das vacinas. Então, realmente, não é só você ter uma nova variante, mas principalmente você perder totalmente a efetividade da vacina. Eu acho que a Mariângela vai saber definir melhor, né? Porque é uma área bem da OMS, quais os melhores critérios e o que a gente vai usar para modificar uma nova vacina, ou dizer, realmente você precisa alterar a vacina original. Ainda não foi batido o martelo, uma definição global. Mas a gente deve lidar com esse comportamento, com esse olhar, sempre tentando entender como as vacinas se comportam.
Sim, isso daqui para frente vai ser o mais importante é saber se a variante que surge, qual vai ser a efetividade das vacinas que estão presentes. Isso vai ser sempre importante daqui para frente. Porque eu acho que a gente não vai terminar nunca, quer dizer, a gente pode diminuir o número, mas vai ser muito difícil, vai demorar bastante tempo para a gente controlar esse vírus totalmente. Doutora Mariângela. Veja, não, absolutamente, Esther, eu nem estou te chamando de professora, porque você é professora, Esther. Não, mas, na verdade, o último dado que a gente tem, nós temos 3 estudos que já estão observando o impacto, se tem o que a gente diz assim, escape imunológico em relação a essa variante, né? Tem 3 estudos que já estão um pouco mais adiantados, mas são todos pequenos, né? Então, ainda não tem uma, assim, olha, essa vacina não presta para isso. Essa vacina funciona, né? Ela funciona para prevenir morte e doença grave. E a evidência em contrário disso não existe no momento. Claro, então, isso é super importante, que as pessoas que não foram vacinadas ainda é mais um incentivo para ser vacinado, por várias razões. As pessoas não são vacinadas por várias razões, mas aquelas que temem a segurança, que temem isso, aquilo, que podem agora utilizar o fato de ter uma nova variante para não buscar vacinação, elas estão no caminho errado, né? Porque as vacinas existentes, elas não estão falhando no sentido da prevenção da doença grave de morte, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Nós vamos saber mais, provavelmente em 2, 3 semanas, né, Esther? Acho que vai ter um pouco mais de dado para ser. Eu acho que essa é a questão. Demora um tempo para a gente ter certeza dos dados. A gente não é que aparece. Primeiro você detecta a variante, depois tem que fazer estudos clínicos para você concluir. E às vezes essa dificuldade das pessoas entenderem esse tempo entre você detectar uma coisa nova e ter as respostas que todo mundo quer saber. E fazem só 3 semanas, né? Só 3 semanas que ela foi detectada. É verdade, né? É que a gente já está falando de pandemia há tanto tempo, né? Que quando aparece variante, parece que a gente já está no assunto há muito tempo, mas é novidade, né? Eu queria perguntar, professora, eu me lembro que no começo também da pandemia a gente falou bastante sobre o rastreamento epidemiológico, sobre o sequenciamento, né, do genoma do vírus. Na verdade, eu me lembro que, se eu não estou enganada, a senhora me corrija se eu estiver, a Universidade de São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz também, já estavam se preparando para sequenciar genomas de vírus que chegassem por aqui, né, quando, de fato, a gente teve as primeiras confirmações dos casos aqui no Brasil e tudo mais, e esse foi um esforço muito rápido, né, me lembro quando saiu, em 48 horas a gente conseguiu fazer esse sequenciamento aqui no Brasil. Que importância tem dar continuidade a esse esforço? Esse rastreamento é algo que continua durante toda a nossa convivência com o vírus? Como funciona isso? Então, hoje já existem várias redes no Brasil e continua esse trabalho, muitos cientistas trabalhando. Já tem mais de 77 mil sequências do Brasil depositadas nesse banco genômico, que chama GISAID. Então, existe sim um esforço de muitas pessoas em paralelo para que a gente consiga fazer uma vigilância genômica no Brasil. E qual a importância disso? É como você sabe, você consegue entender quando as novas variantes chegam e também aumenta a nossa capacidade de detectar alguma variante nova, caso isso aconteça aqui, como aconteceu com a Gama. Então, tendo um grande número de pessoas sequenciando, você consegue detectar mais rápido, como foi a África do Sul, que detectou a variante, mesmo antes de ter aumento do número, um grande número de aumento dos casos. Então, eles estavam muito em cima disso e conseguiram detectar rapidamente. Doutora Mariângela, pode falar, vi que a senhora ia falar. Não, eu ia dizer que o trabalho que a Esther e os pesquisadores do Brasil fazem no monitoramento do sequenciamento de vírus pode ser a diferença entre conter essa pandemia e não conter essa pandemia. Não é? Porque se você não detectar precocemente, você não vai ter condições de avaliar se as vacinas, o tratamento diagnóstico está funcionando para
para essa variante desse vírus, né? Não vai ser impossível você saber se essa é uma variante só que não causa nada, ou se é uma variante que é uma variante de preocupação e que vai fazer diferença nos rumos da pandemia. Então, esse trabalho eu acho que é a espinha dorsal do que necessita ser encorajado e fortalecido em mais países além do Brasil nesse momento. Extremamente importante. E não é só porque é os cientistas ou para a publicação, é porque ele informa a política pública, né? Ele vai ajudar, essa informação vai ajudar os laboratórios farmacêuticos, vai ajudar as autoridades públicas a definir quais são os melhores produtos e como, se eles devem ser alterados ou não, para ter alguma possibilidade de controle. Nós não temos possibilidade nenhuma de controle dessa pandemia se não tiver vários países fazendo um bom sequenciamento, monitoramento genético. E quanto mais tiver, imagino que mais rápida também é a nossa capacidade de resposta. Claro, você veja com essa Ômicron, estou dizendo faz 3 semanas só, né? E você já tem tem 2, 3 mil pesquisadores trabalhando nisso já, globalmente, né? Nas diferentes partes. Então, nas diferentes partes, não. A vacina funciona, não funciona, o monopiravir vai funcionar, não vai funcionar, esse diagnóstico vai funcionar, não vai funcionar, o PCR vai detectar, não vai detectar. Tudo isso são coisas que estão acontecendo porque essa variante foi detectada na África do Sul, né? Bom, eu vou jogar minha próxima pergunta para o nosso terceiro e último bloco da conversa. Já já a gente volta. Eu quero falar mais de ciência e de divulgação científica. Até já. Bom, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco nessa conversa aqui sobre a pandemia, sobre as pesquisas que rondam também este tema, e é disso que eu quero falar agora, de pesquisa, né? A gente falou bastante nos últimos meses e cada vez que a gente conversa, a gente fala muito sobre a doença, sobre o vírus, e claro que é importante falar disso, né? A gente precisa estar bem informado para conseguir entender como se proteger, o que vem pela frente e tudo mais. Mas eu quero entrar um pouco agora na questão da ciência. Doutora Mariângela, a gente falou no primeiro bloco sobre a desigualdade e a inequidade no acesso às vacinas. A gente tem sido generoso no compartilhamento de dados, ou seja, a gente nessa pandemia conseguiu criar um ambiente em que a pesquisa foi mais compartilhada, essa troca foi mais intensa entre pesquisadores do mundo todo? Eu acho que a Esther é mais adequada para responder a isso, mas eu diria que a única coisa, em termos de compartilhamento, porque compartilhamento de tecnologia quase não houve, né? Mas da parte científica, Esther, o que você acha? Eu acho que mudou bastante. Alguns conceitos foram feitos de forma diferente, pelo menos essa do sequenciamento, de você ter um banco organizado, onde todo mundo deposita, uma discussão maior entre os pares, uma troca de ideias e redes de colaboração científica aconteceu muito mais. Mas eu concordo, a gente precisa melhorar a nossa capacidade também de transferência de tecnologia para todos os países. Isso é uma coisa que tem que entrar na pauta das redes e do compartilhamento de dados. É muito importante que isso aconteça. E o que são os principais, ou quais são os principais impeditivos para esse compartilhamento de tecnologia? A gente está falando de dinheiro? Em geral, são tecnologias que acabam levando a desenvolvimento de empresas ou produtos. Então, eu acho que nesse sentido a gente precisa achar caminhos para que os países possam usar de medicamentos novos e que isso seja acessível a todos. Vacina é o primeiro exemplo, o fato de você não ter vacina em todos os lugares. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar formas cada vez mais de como isso vai ser feito e como os ganhos, os frutos da pesquisa possam ser usados por um número maior de pessoas. Eu poderia falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia, porque a gente tem algumas das tecnologias que elas estão concentradas, principalmente na área de vacina, né? Por exemplo, a do mensageiro RNA, ela está concentrada basicamente em 2 países, talvez 3 países, né, Esther? E tem muita gente pesquisando, mas produtos acabados que terminaram estudos clínicos e estão no mercado são os 2 que a gente conhece, que é o da Pfizer-BioNTech e a da Moderna, né? Mas durante esse período que nós estamos vivendo agora, houve muito pouco interesse em transferir
esse tipo de tecnologia para que mais países pudessem criar, porque não é uma coisa, transferência de tecnologia ele tem tempo, né? Tem as questões de propriedade intelectual que estão envolvidas, né? A Moderna, por exemplo, ela não está reforçando os direitos de propriedade intelectual, porque é patente, né? Que a gente fala patente. Então, a OMS está trabalhando com um consórcio de organizações na África do Sul para a produção de um centro de pesquisa e desenvolvimento para vacinas do mensageiro RNA. Então, o que a gente precisa, na verdade, é que haja maior interesse da indústria privada. Isso é uma das coisas importantes que estão colocadas, que teve algumas, como a AstraZeneca, que expandiram rapidamente sua capacidade de produção em vários países, né? E tem outras que concentram tecnologia e concentram o mercado, né? Então a gente precisa ter para uma próxima pandemia, eu acho que talvez não dê para consertar, aliás, mas a gente precisa ter um ambiente em que a gente precisa ter um ambiente em que haja capacidade instalada em mais regiões das diferentes tecnologias. Então, o Brasil, por exemplo, a Fiocruz, outras instituições na Argentina vão formar um bloco para desenvolvimento da tecnologia mRNA na América Latina, né? Outras em outros lugares. Então, isso acho que é uma questão de segurança nacional e regional, né? Então, eu acho que tem que entrar nessa briga. Essa é uma briga, não é porque é uma briga de interesse de lucro, de interesse de mercado, de controlar mercado e tudo mais, né? Mas a gente precisa ter um comportamento diferente, a indústria tem que ter um comportamento, parte da indústria tem que ter um comportamento diferente e entender que nós precisamos, por uma questão de segurança global, diversificar onde o conhecimento está localizado hoje e ter capacidade instalada nas diferentes regiões do mundo para poder dar conta de qualquer patógeno novo que venha. Quero perguntar ainda sobre ciência e sobre divulgação científica, e mais uma vez falando de aprendizado, porque eu acho que quando a gente faz balanços, né, a gente sempre acaba falando de aprendizado no fim das contas. Vocês avaliam que a gente aprendeu a receber essas informações, a ler essas informações? Agora há pouco a gente falou sobre política pública, né, a transformar as informações em políticas públicas de maneira adequada? A gente está mais preparado para entender os resultados encontrados pelos cientistas? Então, não é tão simples assim, né? Mas eu acho que aqui no Brasil teve uma melhora grande na divulgação, os cientistas estiveram mais na mídia, e com isso facilitou um pouco, pelo menos as pessoas conhecerem o que o cientista faz. Então, foi importante por isso, mas é um longo percurso até que a gente consiga transferir a forma, como é que é o trabalho dos cientistas, para as pessoas entenderem um pouco melhor. E essa dificuldade inicial, às vezes, causa o entendimento do que é o que o cientista está falando, às vezes dificulta um pouco a compreensão das pessoas, mas é o processo. Acho que a gente está no caminho de cada vez dar mais chance para os cientistas falarem em público, e isso acho que aos poucos torna do grande público um pouco mais, conhecendo um pouco melhor como que é esse processo. Veja, eu concordo plenamente, deu espaço para a ciência, para os cientistas virem mais a público, né? Por outro lado, a gente teve e está tendo, né, essa infodemia de informações, né? E acho que daí tem aquela coisa, né, Esther? Porque você tem as políticas públicas, elas deviam ser baseadas em evidência científica, né? Não pode ser na minha opinião mais, né? Quando alguém pergunta o que você pensa sobre isso, eu não penso nada. Não é, a ciência está dizendo isso, né? É esse que é um ponto e que em programas como você está fazendo hoje é tão importante para que a informação correta chegue para as pessoas. As pessoas depois elas escolhem o que elas querem acreditar, né? Mas é super importante que a informação científica chegue de forma transparente, que ela chegue em linguagem apropriada, que as pessoas possam entender e que os meios de comunicação tenham a responsabilidade de divulgar
as notícias corretas, né? Eu acho que a gente vive num meio de tanta desinformação e você vê, desculpe dizer, mas você vê tanta bobagem circulando, né, na mídia social e tudo mais, e que a pessoa fica perdida, na verdade, para ter uma opinião sobre um determinado assunto, né? Então, acho que os cientistas ajudam, né? A mídia ajuda, e a gente tem que pautar políticas públicas pelo que a ciência está mostrando, né? Acho que esse é um ponto super importante. Você vê médicos, você vê colegas, né, dizendo, mas eu acredito que tal coisa, você vê as barbaridades que foram feitas em termos do tratamento precoce, né? Que talvez no começo do ano passado, quando a gente não sabia nada, estava se colocando tudo em cima do paciente na tentativa de salvar as pessoas, né? Mas a ciência evoluiu e os dados vieram, né? E então você preconizar o uso de drogas que não têm nenhum benefício, possam ser maléficas para a pessoa, um desfavor para comunidades, né? E a gente teve muitos colegas fazendo isso, né? Então, acho que é super importante que, por um lado, você tenha que basear a política pública na ciência e, por um lado, os profissionais de saúde também têm que estar atualizados e tem que ser, o profissional de saúde é um fazedor de opinião, ele tem que ter responsabilidade ao transmitir as informações para o público em geral e para os seus pacientes também. Dúvida. Do lado dos jornalistas, posso dizer que a gente está correndo atrás para aprender bastante, né, se familiarizando com alguns termos, descobrindo o que que é essa palavra que aparece toda hora, a gente também foi aprendendo um pouquinho. E eu quero terminar fazendo uma pergunta em cima de algo que a senhora falou, doutora Mariângela. A senhora falou de uma próxima pandemia, esse aprendizado, essa troca de tecnologia vai ficar para a próxima pandemia. Essa é um cenário para essa geração ainda? A gente deve ver uma próxima pandemia, a senhora acredita? Eu acho que sim, eu brinco que daí eu quero estar em casa esperando a minha vacina. Não é, estou brincando, mas na verdade muito sério, né? Ao ponto de que nós tivemos uma sessão especial da Assembleia Mundial de Saúde agora em final de novembro, começo de dezembro, em que foi dedicada à negociação para um tratado de pandemias. Né? Um tratado quer dizer um acordo internacional que tem que ser, que a gente chama, os advogados chamam de instrumentos vinculantes, quer dizer, que obrigam os países, a indústria, os diferentes parceiros a tomar determinadas atitudes no caso de uma nova pandemia. Porque, na verdade, não é uma questão de achismo, né? A história, o mundo passou por várias pandemias já, né? Na minha vida nós já passamos por algumas delas no tempo de vida que eu tenho. Então é muito provável, e a preparação, e acho que esse SARS-CoV-2 ele mostrou que ninguém estava preparado por uma pandemia de transmissão respiratória, né? Porque os países ricos se ferraram, né? A gente sempre espera que os países em desenvolvimento tenham dificuldades, os países de alta renda tiveram dificuldade. Então, há um acordo meio global agora de que tem que se preparar melhor para uma próxima pandemia. O OMS está trabalhando, isso deve estar pronto, demora, né? Por exemplo, a Convenção do Tabaco demorou acho que uns 10 anos para ser negociada, deve estar com um texto final para ser negociado em 2024 apenas, mas é um caminho muito importante para ser trilhado agora, que a gente, quando chegar uma dessas difíceis, como essa que a gente está passando agora, que é realmente global, que a gente possa estar melhor preparado para enfrentar. Professora Esther. Isso é super importante, porque a gente, na hora que vem uma epidemia, você já tem que saber o que você vai fazer. Então, o fato de não ter acordos entre os vários países e cada um passar a fazer o que quer de forma diferente, isso acaba atrapalhando qualquer chance que você tem de controlar. Então, uma epidemia a gente controla, a gente se prepara antes e sabe exatamente o que fazer na hora H. Então, realmente os países precisam ter esses acordos mundiais, senão a gente não vai conseguir controlar nenhuma próxima epidemia. Professora Esther Sabino, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigada pela gentileza do seu tempo e por nos ajudar nessa conversa.
Muito obrigada pelo convite. Doutora Mariângela Simão, diretora-geral assistente da OMS, Organização Mundial da Saúde, um prazer conversar com a senhora também mais uma vez. Muito obrigada pelo seu tempo. E muito obrigada pelo convite também. E um prazer revê-la, Esther. Prazer. A gente fica por aqui, então, nessa conversa, com um olhar já para frente, sabendo o que está por vir a curto, médio e até longo prazo, já falamos aqui. Até uma próxima.